E a estreia do Ancelotti pela seleção brasileira? Muitos já esperavam que o Ancelotti ia chegar e a seleção brasileira ia começar a brilhar do dia para a noite, mas não é assim que funciona no futebol. O Ancelotti teve praticamente apenas 2 dias de treinamento e em 2 dias não dá para conseguir muita coisa, mudar a seleção da água para o vinho assim numa facilidade. Inclusive, nas estatísticas do Brasil contra o Equador, jogando lá em Equador, a seleção brasileira não costuma ter jogos fáceis. Nem com o Romário, com aquela seleção absurda, o Brasil conseguiu vencer lá. Por mais que o Equador não seja uma seleção que provavelmente vai disputar o título da Copa do Mundo, o Equador é uma seleção forte. É uma seleção que, jogando em casa, sempre deu trabalho para a seleção brasileira. E a gente teve a estreia do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz parecia que a seleção brasileira tinha se encontrado. A gente teve até a jornalista dizendo que não precisava mais do Ancelotti vir. Mas as coisas não são assim. O Ancelotti precisa de um tempo para poder trabalhar essa seleção. A gente tem um ano para a Copa do Mundo, mas o Ancelotti é um dos maiores treinadores da história do futebol. O que a gente pode esperar dessa seleção, com as peças que ele tem, é realmente ver uma seleção que vai jogar para frente e que vai melhorar o futebol. Só que a gente tem que entender que tudo demanda tempo. Eu acredito muito que esse jogo da terça-feira agora, o Brasil já vai jogar um pouco melhor, ainda mais jogando em casa. E é um jogo que já vai ter tido mais tempo de treinamento do Ancelotti. Então a tendência agora é que a gente veja uma seleção brasileira mais perto do que aquilo que a gente espera. Óbvio que ainda falta muita coisa para acontecer. Falta muitos treinamentos ainda para a gente ver aquela seleção brasileira que a gente queira que encante os nossos olhos, porque infelizmente o que a gente está vendo ultimamente é a CBF manchando cada vez mais a camisa amarela. Essa camisa aqui que tem muito peso. E a gente tem visto só o Brasil passando vergonha. Tanto nessa contratação do Ancelotti, foi uma vergonha de tudo que a seleção, tudo que a CBF fez. Colocou o Fernando Diniz como treinador interino, treinando o clube, treinando seleção, coisa que a gente nunca tinha visto aqui no futebol brasileiro. Colocou o Dorival Júnior, só colocou ele ali porque queria colocar um outro treinador, porque o Fernando Diniz já estava manchado na seleção. E acabaram manchando o Dorival Júnior também. Então, assim, o Ancelotti vindo agora, estando na seleção brasileira, é algo que a gente já queria um tempo atrás. Mancharam muito, a verdade é essa. A seleção brasileira tá com a imagem manchada nos últimos anos. Tá triste assistir o jogo do Brasil, mas a gente tem que esperar coisas melhores. E com o Ancelotti, a gente pode esperar sim que a seleção brasileira venha a melhorar muito e nos volte a dar aquele prazer de assistir o jogo do Brasil. Eu sempre gostei de ver jogo do Brasil, eu acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo também. Então a gente pode esperar sim que a seleção brasileira vai melhorar. E a gente tem que torcer por isso, né? Temos que apoiar o Ancelotti aí, porque não é qualquer treinador que está na seleção brasileira. É simplesmente um dos maiores treinadores da história. E também não é qualquer camisa que ele está defendendo. Está defendendo a maior camisa do futebol mundial.